Antes de fazer o meu pronunciamento, eu queria até fazer um comentário sobre essa polêmica, sobre fake news, qual a opinião. Acabei de escutar com atenção o vereador Almir Fernando se pronunciando sobre o deputado Orlando Silva, né? Ficou muito famoso no episódio da tapioca, aquele que pagou a tapioca com cartão corporativo quando era ministro dos Esportes do governo Dilma. Mas o que me chamou a atenção é que o deputado reclama porque ele não foi ouvido pela matéria para saber qual é a opinião dele. Ora, depois que se escreve e está num determinado texto, não é mais a opinião do parlamentar que fez uma proposta. Se está havendo polêmica sobre o que está no texto, vereador Maguari, é porque o texto foi mal redigido. O texto não está dizendo o que se quis dizer. E se o texto não está dizendo o que se queria dizer, que se mude o texto. Inclusive, está em tramitação para isso. Então, é absolutamente sem sentido alguém estar reclamando pela interpretação que ele julga equivocada da sua vontade, quando ele próprio redigiu de forma incompreensível. Então, aqui a responsabilidade é da falta de um português devidamente capaz de transmitir clareza, vereador Renato Antunes. Então, a culpa não é do intérprete nesse caso. Não se pergunta o que você quis dizer quando você escreveu, até mesmo porque, depois que a lei for aprovada e promulgada, deixa de ter um autor, é lei. Lei é um comando genérico para todos, vereador Fred Ferreira. Mas o motivo que me traz a esta tribuna é a questão de fiscalização das unidades de saúde da nossa cidade. O que nos traz a atenção muito grande. Acabei de assinar requerimentos ao secretário de Saúde, pedindo atenção urgente e especial ao CAPS 3, acesso espaço livremente. A nossa equipe de gabinete de fiscalização de campo esteve presente e o que foi presenciado é estarrecedor. Quem está internado numa unidade desta não é devidamente tratado como deveria. A falta de condições dignas para tratamento nos leva à necessidade de protestarmos não apenas a prefeitura diretamente, mas aos órgãos de controle. Então, estamos assinando agora, acabei de assinar uma denúncia ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, à Promotoria de Saúde, e também estamos assinando a denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Esta situação precisa ser verificada pelas autoridades competentes. Ninguém tem o direito de maltratar um ser humano, muito menos numa instalação, vereadora Ana Lúcia, oficial do Estado, no caso da Prefeitura. Esta situação, ela não pode perdurar, não é questão de falta de recursos, porque o desperdício nesta atual gestão é imenso e a saúde não é tratada da devida forma. Então, as denúncias serão encaminhadas, protocoladas ainda hoje, ou no máximo amanhã, e os requerimentos conto com a colaboração, com o apoio que sempre tive de todos os meus pares, para que eles sejam aprovados e a Prefeitura possa tomar as devidas medidas para que a dignidade dos pacientes da cidade do Recife seja preservada ou reconquistada. Muito obrigado, senhor presidente. O ministro Paulo Guedes acaba de anunciar
vereador Rodrigo Coutinho. Mais uma boa iniciativa no que se refere à recuperação econômica do Brasil. Notadamente, foram anunciadas 17 empresas estatais que serão privatizadas, que serão entregues ao setor privado. Trata-se de uma boa notícia. Entre elas, a mais conhecida, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Os Correios estão sendo privatizados. Não sei, sinceramente, se haverá comprador para os Correios, na medida em que o modelo de negócios dos Correios está em pleno declínio ante os novos meios de comunicação. Mas não apenas os Correios, como uma quantidade enorme de mais empresas estatais, entre elas a Dataprev, que irão passar para a iniciativa privada, provocando uma diminuição do tamanho do Estado. O processo de privatizações no Brasil, ele ocorreu, em grande medida, na década de 1990, principalmente a partir da modernização iniciada com as reformas constitucionais em 1995, que abriu diversos segmentos para a exploração da iniciativa privada, inclusive eliminando monopólios estatais como o da telecomunicações. Inclusive a Telebrás agora também, o que restou dela vai ser privatizado também. O fato é que o Estado, ele não é um bom empresário. Quando o Estado ele se intromete no setor econômico, normalmente ele provoca distorções, embora em determinados momentos o Estado ele precisa intervir. Inclusive, no que se refere à evolução da participação do Estado na economia brasileira, se nós voltássemos no tempo para 1930, nós tínhamos uma situação em que apenas tínhamos a monocultura, nós tínhamos a cana, o café, o algodão, como produtos de exportação. O Brasil exportava produtos agrícolas, produtos de baixo valor agregado e importava os produtos industrializados, notadamente das potências europeias, dos Estados Unidos. E isso isso provocou um processo de substituição de importações dirigido pelo Estado. O marco inicial deste processo é 1941, o período ainda em guerra, quando o Brasil, com acordos internacionais com os Estados Unidos, cria a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, fazendo com que o Brasil produzisse aço. Então, da produção de aço, depois o Estado resolveu produzir petróleo, petroquímica, telefonia, infraestrutura, investir também em tecnologia para o campo. E aí surgem empresas como a Petrobras, a Telebrás, a Embrapa. Surgem empresas mais adiante, inclusive, quando o Brasil procura se transformar também numa potência militar. A Embraer, isso em 1969 já, ou seja, a Embraer acabou de completar 50 anos de existência, uma das maiores empresas do setor aeroespacial do planeta. O Estado, portanto, ele resolveu criar as condições básicas para o desenvolvimento de uma indústria nacional. Quando o Estado fez isso, ele acertou.
Se ele não tivesse feito, se o Estado não tivesse sido responsável pela criação da indústria de base, o Brasil não teria se transformado em momento algum da história num país com uma indústria grande e forte como veio a ser. Então, não é o fato do Estado ele próprio intervir na economia, porque ele pode, e ele muitas vezes até deve. Entretanto, o contexto é outro. O contexto é de globalização. O Brasil já criou a base industrial que pretendia, isso no programa de quase 50 anos, entre 1930 e 1950. Hoje, a realidade do mundo é completamente diferente. O que nós esperamos do Estado é que ele seja o provedor dos bens públicos capazes de impulsionar a sociedade brasileira ao desenvolvimento, rumo a um processo civilizatório que produza riquezas e qualidade de vida, boa qualidade de vida com segurança para todos. E enquanto o Estado estiver envolvido em atividades que não são atividades próprias suas e sem necessidade, isto vai acarretar um dano à própria economia e vai tirar dinheiro do contribuinte. Eu só lamento o fato de que, neste programa de privatizações, o governo não tenha sido mais ousado, já que, inicialmente, inclusive, houve a abertura para concessões de aeroportos, de portos, o Estado deveria agora, inclusive, partir para a privatização da sua maior empresa estatal, que é a Petrobras, que foi a vítima, em tempos recentes, do maior assalto que uma empresa poderia sofrer de uma verdadeira cleptocracia, de um governo de bandidos, de uma gestão absolutamente criminosa. A Petrobras, ela não se recuperou do ataque sofrido, mas ela está em situação melhor, já em pleno processo de recuperação. Mas mesmo que o Estado a recupere e ela passe a dar lucros maiores lucros com o passar do tempo, o fato é que será um período muito curto entre o tempo em que nós vivemos e que a Petrobras ainda tem um significativo valor para a sua privatização, ao tempo em que as empresas petrolíferas, como a Petrobras, terão muito pouco valor, porque há uma transformação, vereador Carlos Gueiros, na base energética. A criação de energia de hoje e com tendência crescente não será base de petróleo. Então, hoje, o Estado brasileiro tem um grande ativo, e esse grande ativo ele é diminuído a cada dia. Para se ter uma ideia, nesse conjunto também de empresas que serão privatizadas está a Eletrobras, acertadamente, porque com pouco tempo a maior geração de energia não virá mais das nossas empresas hidroelétricas. Isso já acontece, inclusive, no Nordeste. Há 15 anos, 95% da energia produzida no Nordeste era proveniente de hidroelétricas. Hoje, 50% da energia produzida no Nordeste vem da energia eólica, onde o Nordeste tem um grande potencial em expansão de crescimento e energia barata, renovável e que não agride o meio ambiente como os demais meios que são tradicionais e poluentes. Então, o Estado, eu venho, nesse momento, aplaudir o programa, mas, ao mesmo tempo, esses aplausos sirvam para que venha uma ousadia maior. A era do petróleo, ela está com seus dias contados. A era das pedras, ela não acabou por falta de pedras.
assim como a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. O petróleo estará lá, inclusive poderá ter no pré-sal. Mas quem vai explorar petróleo se as energias renováveis, como, por exemplo, a energia solar ou eólica, elas estiverem mais baratas e com maior capacidade de fornecimento sem impacto ambiental? Então, o mundo está em transformação, nos cabe olhar a direção dos ventos para que a gente possa aproveitar as grandes oportunidades que estão por vir. Então, é de aplausos a medida do ministro da Economia, Paulo Guedes. No entanto, espero que as boas notícias elas não parem por aí. E, sinceramente, a partir do momento em que o Senado Federal se debruça sobre a reforma da Previdência, espero que ela passe, e que ela passe rapidamente, para que, inclusive, a Câmara dos Deputados se debruce sobre a recolocação de estados e municípios na própria reforma da Previdência. Também aguardamos que a reforma tributária ela possa ser impulsionada e aprovada, porque a partir do momento que a economia brasileira ela estiver sobre novas bases, ou seja, um novo sistema tributário, novo sistema previdenciário, com um Estado mais enxuto e sem a cleptocracia tomando conta da administração das nossas empresas estatais e também da administração pública, isso irá resultar em maiores condições de crescimento e alívio do sofrimento de tanta gente desempregada. Mas eu escuto com atenção o vereador Renato Antunes. Vereador André Regis, serei breve. Inclusive, eu acredito que eu seja o próximo inscrito e, se necessário for, cederei parte do meu tempo a Vossa Excelência. Vossa Excelência toca no assunto importante, inclusive, que foi trazido também ontem pelo vereador Coutinho. Essa questão da maior liberdade econômica, que a gente precisa, de fato, levar e debater esse tema com maior responsabilidade. Mas eu queria só frisar um pouquinho dessa última parte da sua fala. Inclusive, ontem eu estava numa rádio local aqui em Pernambuco e me perguntaram sobre os erros e acertos do governo Bolsonaro. E, meu ponto de vista, uma vez que declaradamente eu fui eleitor do Bolsonaro, e já externei minhas razões, sobretudo porque via nele a quebra desse atual sistema político falido, e ele viria para quebrar esse falso conceito de governabilidade e alavancar a economia. E falar em alavancar a economia toca nesses dois pontos que Vossa Excelência tocou agora, que seria a reforma da Previdência que foi feita, coisa que o PT, com 13 anos de governo do PT, mais 3 anos do seu comparsa do PMDB, não tiveram coragem de fazer, fizeram um arranjo. Mas foi feita uma reforma agora que a gente espera que os bilhões que vão ser economizados possam alavancar nossa economia, gerar emprego, gerar renda para o povo brasileiro. E a reforma tributária. Essa é uma pauta que a gente é nacional, mas a gente precisa ter responsabilidade e parlamentares locais provocar essa discussão. O atual sistema tributário brasileiro é um sistema pesado. Uma das promessas do governo federal é que houvesse menos Brasília e mais Brasil. O recifense, o André Regis, ele é natural de Recife, você mora em Recife, você é brasileiro, mas mora numa cidade. E a gente precisa que esses investimentos, esses impostos, a grande parte dele que é recolhida a nível de União, venha para o município, para que o gestor possa ter condição de gerir os recursos e entregar serviços básicos como saúde, educação, transporte com qualidade. Então, essa é uma temática importante, vereador André Regis, que o governo federal, com seus erros, que existem erros, mas tem acertado, porque tem provocado uma pauta propositiva, no que se refere à reforma da Previdência que foi feita, a tributária, a privatização dessas empresas que, infelizmente, o Estado ele não tem o poder, vamos dizer, não é o interesse que o Estado possa gerir essas empresas, não é papel do Estado ter lucro, isso tem que ser entregue à iniciativa privada, de fato, para que empreendedores possam gerar riqueza e distribuir riqueza, e o Estado possa fazer seu papel de regular apenas, e não apenas se meter onde não deve estar metido. É o que a gente fala aí, o tamanho de um Estado gigante, um Brasil, um governo gigante, mas que não entrega resultado. Então, Vossa Excelência traz um assunto que, embora seja de caráter nacional, ele mexe com a economia local, mexe com o cidadão, porque mexe com o bolso, mexe com o poder de compra, mexe com o emprego, e é um assunto que a gente precisa debater nesta casa, para que, de fato, isso possa ganhar ressonância, e o cidadão brasileiro possa entender que isso não é matéria ruim
para rico. Quando se discute previdência, quando se discute tributos, é uma maneira melhor de distribuir riqueza. E não simplesmente a gente não pode cair no conto da cereja aí de governos anteriores que esconderam-se, se omitiram, não fizeram a sua parte e fizeram com que o Brasil estivesse na lama que está hoje. E eu fico feliz com o discurso de Vossa Excelência porque traz clareza. Porque esse é o discurso, isso não é fake news não. Isso é o discurso que de fato precisa ser dito para que se entenda com clareza e não com vãs interpretações. Parabéns, vereador André Regis, e conte conosco nesse discurso para que de fato a gente possa esclarecer a nossa população daquilo que precisa ser feito com coragem. Senhor presidente, eu agradeço. Vereador Carlos Gueiro, se Vossa Excelência não perguntou, mas eu sei que o senhor vai perguntar, eu posso ceder meu tempo ao vereador André Regis? Todo o meu tempo, porque acho que o debate é bom, merece ser debatido com clareza e com tranquilidade. Eu acho que Vossa Excelência contribuiu regimentalmente para que o assunto continue em debate. E não apenas regimentalmente, senhor presidente Carlos Gueiros. Contribuiu trazendo argumentos, sólidos argumentos, que, sem dúvida alguma, enriqueceram esta nossa discussão. Esse, de fato, é um tema que diz respeito a todos nós, até mesmo porque é obrigação nossa também, dentro da perspectiva local, apoiar as iniciativas, inclusive com iniciativas de liberdade econômica também no plano local. E sei que essa é uma preocupação do vereador Rodrigo Coutinho e passo a palavra para que o mesmo possa fazer a sua intervenção. Vereador André Regis, eu queria mais uma vez parabenizá-lo, dizer da importância da sua fala. A gente já tratou aqui, por exemplo, de reformas estruturantes para o nosso país. Eu modificaria um pouquinho só essa questão que o vereador Renato Antunes falou a respeito do governo federal. Eu acredito que a reforma da Previdência ela tem um mérito muito maior do Poder Legislativo do que propriamente do Poder Executivo, mas concordo plenamente, claro, que o ministro da Economia ele está encaminhando essas pautas para o Congresso, então ele está viabilizando no sentido de tentar levar a discussão, no sentido de tentar destravar a nossa economia, melhorar os índices de emprego e tudo mais. Há pouco eu brincava com o vereador João da Costa a respeito da questão da reforma da Previdência, que ele disse que estava atrelada a uma grande loja que fechou aqui, mas a reforma da Previdência ela ainda está em tramitação, ela vai ser votada no Senado ainda. É uma reforma que vai gerar ao Estado, que vai gerar ao Brasil cerca de R$1 trilhão. Reforma extremamente importante. Nosso sistema previdenciário é uma das maiores formas de transferência do rico para o pobre. Não tem como ser diferente. Os números mostram isso. Então, é de extrema importância que eu parabenizo Vossa Excelência, além da reforma da Previdência, da reforma tributária que Vossa Excelência toca aqui também, brasileiro que passa mais de 4 meses para pagar os impostos e começar a arrecadar, a lucrar em cima do seu negócio. Isso precisa mudar de alguma forma, até para poder gerar mais emprego. Então, é uma questão importantíssima. Eu aqui parabenizo Vossa Excelência e destaco mais um ponto que também é imprescindível, que é a reforma do Pacto Federativo. Na medida em que a gente consegue distribuir de uma forma mais justa os recursos entre a Federação Nacional, entre a Federação Estadual e os municípios, a gente vai conseguir fazer com que os governos sejam mais independentes. Isso é de extrema importância, esse governo, e o Parlamento também já está discutindo isso, inclusive um deputado daqui que preside a comissão, a frente parlamentar, o deputado Silvio Costa Filho, acredito que seja de extrema importância, a gente precisa dessas reformas estruturantes para voltar a ver o Brasil crescer, gerar emprego e renda. Parabéns. Vereador Rodrigo Coutinho, obrigado pelo pronunciamento de Vossa Excelência, que, sem dúvida nenhuma, contribui de forma significativa para a nossa discussão. No tocante ao último item do Pacto Federativo, acho que a gente precisa discutir mesmo
agora discutir sobre, vereador Carlos Gueiros, uma lógica muito mais ampla, porque a estrutura da Federação Brasileira não se trata apenas de redistribuição, porque Vossa Excelência conhece o estado de Pernambuco, muitos municípios, ou a maior parte dos municípios do estado de Pernambuco, e isso é uma constante na maioria dos estados brasileiros, não é superavitário, não tem viabilidade econômica, não arrecada, vive do FPM, vive do Fundeb, vive da aposentadoria rural e do Bolsa Família. Ali nada é produzido. Ali é como se o tempo tivesse parado e o dinheiro vem da União, tem que vir da União. Se houver uma crise econômica, como já houve, e a União diminuir a cota do FPM, os municípios entram em crise, porque eles não têm arrecadação própria, vivem do que os demais entes e do setor produtivo fora produzem, e a redistribuição. Então, não há receita própria de IPTU, não há receita própria de serviços, até mesmo porque não há prestação de serviços. São municípios que, na maior parte das vezes, foram criados simplesmente para arranjos políticos eleitorais, para que tenha prefeito, para que tenha secretário, para que tenha uma Câmara Municipal. Esses municípios, eles, sem viabilidade econômica, sem viabilidade financeira, eles representam um grande sugador das riquezas nacionais. E o pior, eles, como o dinheiro é garantido, quem tem o dinheiro garantido dessa forma, não se esforça para ter receita própria. É isso que tem acontecido. E dar mais dinheiro, onde não há controle social também, muitos desses municípios, os prefeitos estão completamente envolvidos em tudo que não funciona. Então, eu sou um pouco crítico da tese de que é preciso dar mais dinheiro. O que eu acredito que a gente precisaria fazer era criar um sistema, e aí não é uma coisa do dia para a noite. É preciso que você tenha, nesses municípios, sustentabilidade econômica. Mas isso só vem se houver uma modificação, uma remodelagem do sistema educacional, para que nesses municípios a criança cresça, tenha a capacidade de estudar, tenha condições de permanência, ali gere riquezas para a permanência, não apenas sua, como também da sua família, em qualidade necessária para ser um local sustentável. Então, sinceramente, quando se fala em novo pacto federativo, eu acho que a gente deveria partir para uma fusão de municípios. Vários municípios deveriam ser fundidos para que houvesse uma maior viabilidade nos seus custos, porque ninguém aguenta pagar tantas câmaras municipais, tantos prefeitos, tantas secretarias, que foram criadas basicamente para atender a arranjos político-partidários. Então, essa é uma crítica, e levando em consideração também que, ao reabrirmos essa discussão sobre pacto federativo, muitos estados onde há subrepresentação política, vai haver aquela questão de, é correto, estados como, por exemplo, o Acre, Rondônia, Roraima, o Amapá, Tocantins, tem uma superrepresentação no Congresso Nacional, porque cada um tem 8 deputados, com uma população absolutamente pequena. Mas por quê? Porque a Constituição determina que nenhum estado pode ter menos do que 8 parlamentares, 8 deputados federais. Inclusive o estado do Acre agora, Acre não, do Pará, quase desmembrado em mais 2, Tapajós e Carajás. Se isso acontecesse,
a população do Pará iria ser contemplado com um aumento da sua representação de forma significativa, porque teria 8 deputados para Carajás, 8 deputados para Tapajós e 3 senadores para cada um dos 3. Aliás, então seriam o atual Estado, desse atual Estado, iria resultar em 9 senadores e mais 16 deputados federais. Queria tirar de outros lugares os deputados, porque a Constituição determina que o número de deputados federais ele é proporcional ao tamanho da sua população, com esse piso de 8 e o máximo de 70, que é São Paulo. São Paulo é subrepresentado na federação. Então, se houver um remanejamento, isso irá causar uma discussão mais ampla do que simplesmente novo pacto federativo distribuindo mais dinheiro para os municípios, porque muitas vezes mais dinheiro para os municípios significa menor capacidade de atendimento, paradoxalmente, aos interesses da população. Mas eu escuto com atenção o vereador Almir Fernando. Vereador André Regis, eu estava aqui sentado pensando comigo mesmo e participo, não participo, resolvi vir aqui plagiando lá a escola do professor Raimundo. Resolvi vir o microfone de à parte com relação ao primeiro ponto que Vossa Excelência tratou aí na tribuna, com relação à venda de nossas empresas, né? O senhor acha que realmente a gente se desfazendo de tudo aquilo que a gente construiu durante esse tempo, mesmo com tudo que aconteceu, eu acho que isso pode ser resolvido, mesmo que essa questão da corrupção, do desvio de dinheiro, a gente acha que há condições de resolver, mas eu não acredito que a gente se desfazendo das nossas empresas, do nosso patrimônio, é como se eu estivesse me desfazendo do que eu tenho, né? Por acreditar que se eu botar na mão de outra pessoa vai poder resolver a questão. Então, o Estado vendendo o seu patrimônio, passando para os empresários, que infelizmente a gente sabe que não tem coração. O empresário vive do lucro, ele não tem esse coração do Estado de querer intervir e ajudar o povo brasileiro. Que eu acho que as empresas ela foi criada com esse objetivo também. E acredito nesse sentido, de que ela criou as empresas para poder competir com o empresariado, para poder dar uma condição melhor para que o povo pudesse até ter como sobreviver e ter como comprar alguns produtos. Então, eu não acredito que com a venda de nossas empresas a gente vai conseguir resolver essa questão. Mas queria que o senhor pudesse dar essa opinião com relação a isso. Até o senhor acredita, tanto é que o senhor está defendendo, né, que isso possa acontecer, mas eu tenho dúvida com relação a isso. Mas finalizo trazendo uma questão uma coisa que eu já vinha pensando há muito tempo, comigo mesmo, quando começou essa questão da Previdência. E hoje, no debate que eu vinha ouvindo Vossa Excelência, junto com outros participantes, um deputado estadual da Assembleia Legislativa, Antônio Moraes, falou de um assunto que eu vinha pensando, a questão do BPC, a questão da aposentadoria do rural que o senhor falou aí, que foi colocado dentro da Previdência, que eu acho que deveria ser da assistência social, as pessoas têm que ser ajudadas. Mas eu acho que quem contribuiu não deveria, para poder ter sua aposentadoria, não poderia ser prejudicado com relação a essa questão. Então, o Estado é que teria que ter uma assistência social para ajudar não só as pessoas que têm mais de 60 anos, 65, uma ajuda do Estado, como também a aposentadoria rural. Porque eu já ouvi várias vezes as pessoas dizer que não quer contribuir, que nunca quis contribuir. E depois a gente contribui e, no final, a gente é que é prejudicado com relação a tudo isso aí, porque tem que se aposentar com 60, 65 anos, contribuindo até muito mais de 30 anos com a Previdência. Então, era isso que eu queria deixar aqui e agradecer pela oportunidade. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mesmo não concordando. Vossa Excelência sabe que eu tenho uma aproximação grande com as temáticas que Vossa Excelência traz aqui, notadamente para melhores condições de vida para as comunidades do Recife, que Vossa Excelência tão bem defende. Mas no que se refere a essa discussão macro sobre a economia, houve um tempo em que o Estado precisava entrar, porque se ele não entrasse, não haveria indústria de base no Brasil. Ele entrou, produzindo aço, petroquímica,
até mesmo, por exemplo, aeronaves. A Embraer, que completou 50 anos agora, senhor presidente, a Embraer, ela é um orgulho brasileiro ou não? Alguém discorda aqui que ela é um orgulho? Mas ela deixa de ser um orgulho brasileiro pelo fato de não ser uma empresa estatal? Não. Eu tenho orgulho de qualquer empresa nacional que gere trabalho, riquezas para brasileiros, independentemente de ser estatal ou não. Agora, a Embraer, antes de ser privatizada, ela dava prejuízo. Ela não conseguia vender mais aviões. Depois que ela foi privatizada, ela se transformou na maior empresa exportadora de aviões num competitivo mercado da aviação regional, batendo a gigante canadense Bombardier. Isso foi fruto de a ampla revisão da sua administração. E se nós não tivéssemos privatizado a Embraer, nós não apenas não teríamos conseguido os recursos da sua privatização, como hoje ela seria uma empresa morta, falida. Então, repito, ter empresas estatais num determinado momento histórico pode ser importante e relevante para o trilhar econômico de uma nação. Mas mantê-las sem a necessidade é incorrer no erro de exigir que o contribuinte pague caro e tenha um serviço aquém em termos de qualidade, porque o Estado, inexoravelmente, será um empresário de menor capacidade de gestão do que um empresário, notadamente, inclusive, pelas amarras do direito público. Nesse sentido, eu concluo minha fala, senhor presidente, agradecendo ao vereador Renato Antunes por ter cedido o tempo dele. Muito obrigado, senhor presidente.